estavam tendo consciência. Sabe consciência do quê? Consciência de que se ele não estivesse junto, esta obra não continuaria, esta obra não andaria, esta obra não viveria se ele não estivesse junto. Ele havia feito promessas, essas promessas estavam presas ao tempo, porque essas promessas iriam se cumprir dentro de festas. E essas festas que nós conhecemos como Pentecoste, essas festas elas tinham data. E o que queria fazer? Como queria ficar? Como que eles iriam enfrentar as trevas? Como se eles iriam enfrentar as dificuldades para dar continuidade na obra de Jesus? Se eles iriam esperar a promessa quando Jesus fala assim: ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais o quê? Revestido. Mas enquanto esse poder não viesse, o que eles iriam fazer? Iam enfrentar nas próprias forças? Era isso que eles iriam fazer? É o que se pensa. Mas o nosso Deus, eu quero usar essa frase de novo, não deixa a ponta solta. Amém? Ele poderia ter ascendido ao céu, mas ele não ascendeu ao céu. Ele foi consertar isto antes de ir para o céu. O Senhor Jesus, a palavra diz aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, no versículo de número 19, ele diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Shalom Aleichem, ou seja, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aí o que Jesus fez? Não na grandeza, ele fez como deu testemunho desse empresário. Ele foi capacitar o empregado, para que o empregado tivesse como aguardar o dia da promessa. Antes da efusão do Espírito Santo, antes do derramamento do Espírito Santo, que diz aí o versículo 22, o que Jesus fez. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A capacitação, estão entendendo, meus irmãos? A capacitação para poder aguardar uma promessa de Deus. É por isso que nós precisamos estar atentos. Quando alguém nos diz que Deus tem um recado para mim, quando alguém diz que tem um recado para você, saiba disso. Jesus deu exemplo. Se foi Ele que enviou o recado, Ele vai te capacitar para aguardar o cumprimento. É por isso que muitas profecias são mentirosas, enganosas, que nunca se cumprem, e tira o mínimo de estímulo que a pessoa já tem, tira o mínimo de ânimo que a pessoa já tem. Mas dentre esses falsos profetas, existem homens e mulheres de Deus, que realmente falam a palavra de Deus, e quando é Deus que fala pela boca dessas pessoas sérias, Ele capacita quem ouviu a esperar. Estão entendendo? Digam amém. Amém. Porque Ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Ele deu a promessa da vinda do Espírito Santo. Ia demorar para acontecer. Então Ele foi lá. Vamos colocar entre aspas, abriu uma exceção. Qual a exceção que Ele abriu? Eu preciso capacitá-los a esperar. Porque sem a presença viva dele, Jesus, humano nenhum consegue esperar promessas de Deus. E por que não consegue esperar promessas de Deus, humano nenhum? Porque infelizmente
o nosso imediatismo, o nosso determinismo se torna um pecado, e esse pecado impede com que aguardemos. E se aguardamos sem a ajuda do Espírito Santo, aguardamos com murmuração, com blasfêmia e outras coisas mais. Porque isso é próprio de nós. O que faz a diferença em relação a aguardar pacientemente uma promessa de Deus é o Espírito Santo. Eu não vou culpar nem você, e você não pode me culpar se o Espírito Santo não estiver presente na minha vida. Você vai esperar o quê? De um homem pecador que não tem o Espírito Santo, vai esperar o quê? Vai julgar? Não pode julgar. Vai apresentar Jesus para ele? É a solução. Amém? Apresenta Jesus. Jesus amado, vamos ver aqui, irmão. João capítulo 20, versículo 26 a 28. Então ele capacitou os discípulos. Ainda no 20, no versículo 26 e 28, o que o Senhor Jesus fez? Tem um ditado que diz assim, né? Que você tem que matar cobra e mostrar mal. Jesus não faz assim. Ele mata a cobra e mostra a cobra. Não tem nada a ver com aquela jararaca de 2 pernas e um dedo a menos. Estou falando de cobra. Mas nós vamos ver o que foi que o Senhor fez antes de ascender ao céu, porque ele sabia que havia um problema ali do quê? De incredulidade. O Evangelho de João, capítulo 20, 26 a 28 diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Shalom Aleichem, ou seja, paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Tomé, fantástico, né? Gente, fantástico. O cabeça de pudim, o cientista, o adolescente, o velho gaga. Qual é o seu problema? O meu problema é que eu só acredito no que eu vejo. Verdade? Você tem medo? Não. Bendito é o nome. Você tem medo? Não bastou a cruz lá, não. Já não bastou os cravos que pregaram lá? Então vem cá, vai menino, vem aqui. Vem aqui. Você sabe que muitas vezes algumas pessoas deixam de ser abençoadas, não é porque elas são incrédulas, é porque elas são metidas besta. Porque para o incrédulo tem solução. Estão entendendo, amados? Aí a solução, Tomé, põe o dedo aqui. Ele veio confrontar. Ele não veio alisar, não veio fazer parceria. Então, se a pessoa é incrédula mesmo, ela é incrédula, tem solução para ela. Agora, se ela se faz incrédula, agora, se é conveniente ter uma postura de incrédula, a solução para ela não é o confronto. A solução para ela é desvio de caráter que precisa ser endireitado. A solução para ela é exatamente a ação do Espírito Santo, que faz com que ela saia do engano de Satanás e mostre para ela de que realmente o caráter dela precisa estar voltado para a verdade do que ela é. Se ela é uma pessoa que tem medo e por isso não quer crer, o Espírito Santo vai mostrar o medo e curar o medo dela. Se ela é uma pessoa que ela tem um certo domínio como
deu? Se ela tem uma autoafirmação como incrédula, e aquilo deu a ela um status, e ela consegue ter benefícios dessa postura dela, mas no íntimo, ela quer crer, o Espírito Santo vai fazê-la enxergar que o reino de Deus não é feito de comida e bebida nem de posição social. O reino de Deus é entregar o caminho, o coração ao Senhor Jesus. Então, ele veio exatamente para confrontar a incredulidade. E somente isso? Não. De que forma que ele veio confrontar? Vamos lá? João 21, 9 e 10. Eu já estou encerrando. João 21, 9 e 10. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Após a ressurreição, Jesus os mandou pescar, e eles foram pescar. Só que quando eles voltaram com a pesca, Jesus já estava assando peixe e assando pão. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus ele quis ensinar que aquilo que cabe ao homem fazer, aquilo que cabe à mulher fazer, Deus não vai fazer. E o que é que cabe ao homem e à mulher fazer? É obedecer a Deus, porque Ele mandou ir pescar, amém? Eles obedeceram e foram. E quando eles voltaram com o resultado da pesca, Deus mostrou para eles a verdadeira parceria, quando o homem e a mulher faz a parte dele e confia e crê que Deus vai fazer a parte dele também. Quando eles voltaram, Jesus já tinha trazido a existir pão e trazido a existir peixe. Em outras palavras, Jesus não precisou esperar eles trazerem a pesca. Irmãos, esse ensinamento da palavra de Deus é para mim e para você. Confia no Senhor, lança sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, mas faça a sua parte. Eu achei fantástico que alguém postou, tem muita bobagem na internet, mas de vez em quando aparecem algumas coisas saudáveis. Alguém postou assim: depois que eu trabalhei 12 horas por dia, eu tive muita sorte na vida. Amei isso. Faça a tua parte e você vai ser surpreendido, porque quando você pensar que o seu esforço vai surpreender Deus,